Bom, pessoal, vou dando as boas-vindas a quem está entrando, a quem já está conosco. São 5h10, quase 5h09, para ser bem precisa, mas eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Nós vamos iniciar mais um webinar do GIF, então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Camila Loy, eu sou coordenadora de Relações Institucionais no GIF, e é um enorme prazer tê-los aqui conosco no nosso terceiro webinar. O Happy Hour ele surgiu nesse contexto de isolamento social para ser um espaço de trocas de experiência, um canal de compartilhamento dos desafios, das ideias, enfim, para nos auxiliar na superação conjunta dos impactos dessa pandemia, né? Paralelo ao Happy Hour, enfim, entre tantas outras coisas, o GIF organizou também o site Emergência Covid-19, daqui a pouco eu coloco ali no chat para quem não conhece, com as ações da filantropia e do investimento social privado nacional, que foram mapeadas e organizadas por temas, divulgando também os editais e os fundos que foram criados. Hoje nós iremos tratar de um tema que é reflexo dessa situação, da situação de isolamento social, né, que é o agravamento e uma maior exposição à violência familiar contra crianças e mulheres. Mulheres e meninas estão enfrentando um severo aumento da violência doméstica e sexual em decorrência desse isolamento social. Alguns dados relatam que houve um aumento de 50% nos casos do Rio de Janeiro, e em São Paulo, um aumento de 20% das denúncias. Depois a Manuela, que está aqui com a gente, ela vai argumentar um pouco sobre quão completos são esses dados, ou enfim, né, as análises que podem ser feitas. Mas há estudos também que dizem que as consequências geradas pela Covid-19 recairão prioritariamente sobre as mulheres, sobretudo aquelas em maior situação de vulnerabilidade. Então, quais são as respostas possíveis, né, da ação pública, na ação pública, para proteger essas crianças e mulheres? O que é possível fazer? E para debater isso com a gente, para conversar isso com a gente convidou a Luciana Temer, que é advogada, professora universitária, presidente do Instituto Liberta, que tem como foco o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Na semana passada, ela escreveu um artigo na Folha, onde ela chama atenção para a falta de locais como as escolas ou outros espaços para as crianças pedirem socorro. A gente chamou também, está aqui com a gente, a Manuela Miklos, que é feminista, doutora em Relações Internacionais, idealizadora das campanhas Não Tem Conversa e Agora é que São Elas, campanhas que buscam conscientizar e informar as mulheres em situação de risco. Pelo mapa do acolhimento, que ela vai contar melhor para a gente, ela lida com relatos e denúncias e tem, portanto, uma proximidade com essa situação. E está com a gente também a Ana Paula Freitas, que é advogada da Rede Liberdade, ativista, pesquisadora da área de gênero e relações étnico-raciais, integrante da Maria Felipa, onde coordena o projeto Solta Minha Mãe. Nele, advogadas batalham contra o quadro de aprisionamento em massa de mulheres no Brasil. Então, eu quero agradecer muito a presença de todas vocês, sejam muito bem-vindas. E eu vou passar para o Zé Marcelo Zac, secretário-geral do GIF, que vai dar umas boas-vindas, e depois eu vou dar uns avisos rápidos do uso da ferramenta. Zé, você gostaria de dar um oi? Vamos lá, Cami, sempre só um oi e reforçando, enfim, além do agradecimento à Ana Paula, à Luciana Manô, né, e a todo mundo que está aqui junto hoje, mas sobretudo a elas, e também a alegria de estar junto, né? Esse é o terceiro webinar que a gente tem feito nessa série, né? E, enfim, além do sensível, do fundamental de poder estar juntos e atualizados, desenvolver estratégias o mais rapidamente para lidar com a crise, como acho que todos temos feito nessas últimas semanas, esse momento do Happy tem sido também uma oportunidade de, enfim, dialogar com vozes, com pessoas que são tanto parceiras quanto inspiradoras, não só nesse momento, mas no dia a dia, né? Então, renovar aqui o agradecimento com essa alegria a vocês três. E um pouco da proposta, a Camila já trouxe, né? A gente vem desde o princípio buscando no GIF fazer o máximo para produzir tanto mobilização quanto coordenação de esforços aí no campo da filantropia, do investimento social e da conexão disso com a sociedade civil como um todo, né? Em face da crise. Né? Temos um grupo de articulação com associados, com atores do setor, né? A plataforma da emergência Covid, mapeando não só iniciativas no âmbito de associados do GIF, mas na sociedade como um todo, buscando mobilizar recursos nas várias frentes emergenciais que nos convocam nesse momento. E esse espaço, como um espaço, como eu dizia, para reunir vozes de referência, vozes inspiradoras, tentando trazer
focos, estratégias que permitam refinar essas ações, a mobilização, o direcionamento de recursos, de esforços, nos vários impactos diretos e indiretos da crise, né? Então, tivemos há 2 semanas falando sobre a dimensão de saúde, obviamente, e de proteção social, né? Todo o trabalho de garantia de renda e de assistência para grupos mais afetados, né, socioeconomicamente pela situação. Na semana passada, dialogando um pouco sobre formas de aprofundar a cooperação entre governo, setor privado, sociedade civil, diante no contexto. Semana que vem vamos falar um pouco dos desafios na educação e hoje, como a Camila já disse, no tema aqui de violências contra crianças e mulheres, né? Esse, obviamente, todos nós sabemos, não é um tema que se inicia agora ou que se apresenta a demandar atenção e esforço nosso agora, né? Além de todo mundo que está aqui nas respectivas atuações, o GIF vem procurando pautar isso no setor, seja no âmbito da rede temática de garantia dos direitos da criança e adolescente, que já há muitos anos, né? Tá aqui alguém se apresentou aqui do Itaú Social com a Lana, são coordenadores da rede, né? Então, há muitos anos trabalhando nisso e pautando, né, fazendo discussões nessa questão. Então, queria incentivar quem daqui participa da rede para se integrar também no diálogo. O espírito, né, desse espaço tem sido mais do que só de escuta, a gente poder trocar e refinar estratégias e formas de combiná-las, concatená-las, conjugá-las nesse momento. E no âmbito dos direitos das mulheres, com a promoção do investimento social privado pelos direitos das mulheres, né, e aí com a copromoção nele, não só do Agora que São Elas, está aqui a Manu, mas também o Fundo Elas e no âmbito de investidores e associados do GIP, o Instituto Avon e a Fundação TID Setúbal, né, também com trabalhos muito de longo curso, de longa data nessa temática. Então, não sei se a Daniela, outras pessoas aqui do Instituto Avon, estou vendo que a NECA, obviamente, está aqui como presidente do Conselho do GIF, mas também da Fundação TID Setúbal, né? Então, também estimular a se somar aqui no diálogo, e a gente tem procurado trazer olhares aí, né, que atuam na sociedade como um todo para ajudar a enriquecer essa atuação do nosso setor na temática. E aí eu termino, né, tendo feito essa digressão de como o tema não é novo, né, só ecoar algo que a gente sabe, né, aquilo que é crônico no contexto coletivo, como no contexto pessoal também, tende a se revelar ainda mais evidente e gritante em situações de crise, né? Então, vale, por exemplo, para todo o contexto de desigualdades sociais, econômicas no país, e a maneira como ele se manifesta de forma dramática quando a gente lida com o momento que está lidando, temos visto isso nessas semanas, e vale aqui também no contexto todo de violências e discriminações de um modo geral, e no nosso caso específico aqui hoje, contra crianças e mulheres, né? Então, acho que o espírito dessa conversa hoje é a gente poder olhar como responder a isso que já é crítico no nosso dia a dia, nessa situação crônica aguda que estamos lidando hoje. E com isso, de novo, entusiasmo de poder ouvi-las e seguir nessa construção. Cami, acho que era isso. Boa, Zé, muito obrigada. Então é isso, gente. Eu vou explicar aqui rapidinho, já vou passar a bola para elas, né? Chama bastante atenção, essa coisa não é um tema novo, né? Então vamos falar dele sobre esse olhar também. Então a dinâmica que a gente pensou é uma dinâmica fluida, a gente não, como o Zé já falou, não é palestra e todo mundo faz pergunta, é realmente assim, a exposição delas, o input delas, né? Uma inspiração que elas nos tragam e a gente pode, através do chat, ou então dizendo o que quer falar, fazer comentários e fazer perguntas após a fala de cada uma delas. Então, a ideia é começar com a Luciana, que traz o olhar, que traz a agenda da criança e do adolescente. Depois a gente vai ouvir a Manuela, que traz dados e essa proximidade, né, com essa situação através do conhecimento das denúncias. E depois a Ana Paula Freitas, que além de ativista e pesquisadora, é advogada e batalha aí a proteção dessas mulheres e seus direitos, tá? Então, eu vou chamar a Luciana, ela vai falar, depois eu abro para todo mundo, quem tiver comentários e perguntas. Como eu já disse, pode escrever no chat ou falar. Eu só peço para todo mundo ficar com o microfone no mudo, para que a gente tenha uma conversa mais fluida. E aqueles que não são da rede do GIF, que gostariam de receber os nossos informes, newsletter, enfim, é só deixar o seu nome, a sua organização e o seu e-mail no chatzinho. Tá bom? Então é isso. Obrigada de novo por todos e todas estarem aqui conosco. Luciana, com você te convido
a contar aí para a gente um pouco esse olhar de vocês aí no Liberta, por favor. Bom, queria começar agradecendo o convite feito pelo GIF, por meio da ANECA, cumprimentar o Marcelo, a Camila, dizer que a abertura desse espaço para tratar da violência sexual contra crianças e adolescentes, violências em geral no âmbito doméstico, é um espaço importantíssimo e que eu considero privilegiadíssimo. Queria cumprimentar a Manuela e a Ana Paula, todos que estão aqui, e falar um minutinho sobre o que faz o Instituto Liberta, antes da gente entrar na situação Covid, né? O Liberta foi criado, a gente está no 4º ano de existência, para cuidar de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Tema que pouquíssima gente conhece. Quando se fala de violência sexual contra crianças e adolescentes, se pensa sempre na situação de abuso, né, que tecnicamente é o estupro de vulnerável. Então, se pensa na situação daquele menino, aquela menina que está na casa e que é violada pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, aquela violência intrafamiliar, silenciosa, normalmente é o que se pensa. E tem bastante gente falando disso e a sociedade fica bastante condoída com esta situação, que é muito grave. O Liberta, ele cuida da exploração sexual, que é uma outra situação, que é a situação da menina e do menino, mas ainda é uma questão forte de gênero, explorados sexualmente. Ou seja, o Código Penal prevê que se uma menina ou um menino tem uma relação sexual ou qualquer ato libidinoso até os 14 anos de idade com um adulto, independente de consentimento ou não, chama estupro de vulnerável. Dos 14 aos 18, a criança é livre para ter relações, desde que não seja com troca mercantil, seja dinheiro, seja uma bala, convite, comida, o que for. E é este recorte da exploração sexual que o Instituto Liberta tenta trazer à luz. Nós somos o 2º país com maior índice de prostituição infantil, né? A gente não usa o termo prostituição, porque essas crianças são exploradas e adolescentes, mas o fato é que a sociedade enxerga como prostituição, e aí quando a sociedade enxerga essa menina de 13, 14 anos na esquina, na praia, se prostituindo, a sociedade deixa de ver essa menina e este menino como vítima e esquece que esta menina é a mesma que aos 6 anos foi abusada e todo mundo falou coitadinha e tudo mais. Então, existe uma naturalização com a situação da exploração sexual que a gente se esforça muito para desnaturalizar. Nós vamos lançar agora um documentário feito em parceria, inclusive, com a Alana, a Isa do Alana está aqui conosco, né? Falando sobre violências sexuais, em especial exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu fui delegada de polícia há muitos anos atrás, quando eu me formei, a Delegacia de Defesa da Mulher, fiquei 6 anos em Osasco, não tinha Lei Maria da Penha. A violência contra a mulher era algo ainda que ficava no âmbito doméstico e silencioso. Depois de muita luta, ainda é um problema seríssimo, como se vê agora na história do confinamento, então, isso está aflorando ainda mais, ainda é um problema seríssimo, mas ela mudou de patamar. Ela saiu do silêncio para ser algo inaceitável, não é? Então, de 30 anos para cá, numa situação que eu vivi como delegada, que era um crime de menor potencial ofensivo, para uma situação de Lei Maria da Penha, a gente caminhou muito, tirou da invisibilidade. O nosso esforço é tirar a exploração sexual da invisibilidade, a violência sexual contra crianças e adolescentes desta invisibilidade. Bom, dito isso, qual é a situação que a gente vive hoje? Como a gente já estava conversando aqui, e como o Marcelo bem disse, nós estamos falando de uma questão sistêmica, endêmica, estrutural no Brasil. Não é uma questão nova, violência doméstica, violência contra criança e adolescente não é uma questão nova, seja uma violência familiar, seja uma violência institucional, o fato é que esta violência está consolidada há muito tempo. O que o Covid trouxe e o confinamento trouxe? A explicitação e o agravamento, sim, de algumas situações. No caso da violência sexual contra criança e adolescente, qual foi o grande agravamento? A não ir da escola. Não é? O Liberta tem trabalhado muito com campanhas nacionais, mas também com educação. Nós temos um programa desenvolvido com a educação do estado, do município de São Paulo, e também com o estado do Pará,
onde a gente faz capacitação dos professores e empoderamento das meninas e meninos. A escola é o espaço onde todos estão. Não dá para não falar de violências no espaço da escola. E é na escola que muitas vezes se identificam as violências. No artigo que eu escrevi para a Folha, na verdade eu fiz referência a um artigo que eu escrevi há 2 anos atrás sobre um estudo feito por uma médica pediatra americana, a Barbara Knox, mostrando que mais de 90% dos casos de violências graves contra crianças e adolescentes praticados nos Estados Unidos eram praticados por crianças que não frequentavam escola, que tinham o sistema de homeschooling, né? Ou que tinham sido retiradas da escola. Ou seja, a criança que não vai para a escola, ela está mais sujeita à violência? Não, mas ela está mais sujeita a que ninguém veja a violência que está ocorrendo. Então, o que acontece é, essas meninas e meninos hoje não têm a quem recorrer, porque eles não têm relação mais hoje com nenhum adulto responsável fora deste âmbito familiar ou, enfim, da coletividade próxima dos seus pais, quando tem a figura dos pais, logicamente, né? Porque a gente está falando em situações de vulnerabilidade que essa figura nem está mais presente. Mas o fato é, não tem a quem recorrer. E este é um momento de agravamento. Estar em casa para a criança pode ser um perigo, em especial para as meninas em relação à violência sexual. Também eu cito no artigo um dado que é do Ministério da Saúde, publicado no relatório Boletim Epidemiológico 27, que foi publicado ano passado, que mostra que 90%, na verdade não, mentira, 72% das violências sexuais praticadas contra meninas são no âmbito da residência. Ou seja, a gente está falando de um espaço que deveria ser um espaço protetor e que é um espaço de altíssimas violações e violações reiteradas. Então, este é um dado. Tem um outro dado que é bastante importante, que eu também alerto no artigo, e que a gente vem falando, que é a questão da pornografia. O que pornografia tem a ver com violência, Luciana? Pornografia é algo adulto, entretenimento adulto? Mais ou menos, né? Hoje, esses meninos e essas meninas, primeiro, têm acesso a esses sites gratuitos pornográficos, no qual as relações são violentas, são submetidoras da mulher, e mais do que isso, se vocês entrarem num site pornográfico, e eu recomendo para que todos vejam o que nós temos lá, né? Nós vamos encontrar os seguintes anúncios nos sites pornográficos: padrasto arrombando a enteada, pai se divertindo com a filha enquanto a mãe vai trabalhar, e assim sucessivamente, filho comendo, tio comendo a sobrinha, né? Então, você vai encontrar isso, aí vai falar, pá, mas isso é ilegal. Não, 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 são atores. Então, você tem até orientações do Ministério Público, que é uma loucura, algo que a gente está tentando trabalhar também no Instituto, que dizem o seguinte: a proteção é a criança e o adolescente. Se são atores numa ficção, não temos o que fazer. Temos o que fazer, sim. Não é possível que a gente não tenha o que fazer quando estes filmes são gatilhos de violência, né? E tem estudos demonstrando isso, como essa pornografia é uma pornografia viciante, que leva a insatisfações no âmbito sexual, e como muitas relações de adultos com crianças não tem nada a ver com pedofilia. Essa é outra coisa que a gente precisa separar, né? Pedofilia é uma doença. Pedofilia é uma doença, as pessoas são diagnosticadas e são tratadas, e tem pedófilos que nunca praticaram crime nenhum. O que a gente está falando muitas vezes é de homens que não têm nenhuma relação de saúde com a pedofilia e, no entanto, são levados pela naturalização, pelo incentivo social da novinha, né? Nos sites pornográficos, a palavra mais procurada é novinha. Então, estamos falando aí de um incentivo de sexo com adolescentes, no mínimo. Então, você junta isto, somado a um resultado apresentado pela Polícia Europeia, da União Europeia, mostrando que a atividade criminosa de produção e distribuição de pornografia infantil aumentou neste período de confinamento. Na Espanha, nós tivemos um aumento de 25% de download de material pornográfico infantil, e esta é uma tendência da maioria dos países europeus.
Então, olha o que a gente está falando, olha que bomba relógio. A gente está falando de confinamento, a gente está falando de crianças que não estão na escola e nenhum outro espaço de convívio com adultos, fora o familiar. A gente está falando de uma altíssima vulnerabilidade, muitas vezes social, não é? De uma violência instalada, mães que já não conseguiam proteger os seus filhos e que por várias razões, e que agora conseguem menos ainda porque estão sendo mais vítimas desta violência também, as mulheres adultas, e de um consumo muito maior de pornografia, porque também os dados mostram que todos os sites tiveram um aumento de usuário, de tempo. Quer dizer, a pornografia virou um entretenimento importante na época de confinamento e junto com a pornografia supostamente adulta, o aumento da pornografia infantil. Ou seja, a gente tem uma bomba gigante e a gente está tentando achar caminhos para desarmar um pouco essa bomba, né? Só para dar um dado que eu acho que é bastante interessante, foi feito um estudo no Timor-Leste mostrando que depois do ebola, você teve um aumento de 65% da gravidez precoce infantil e adolescente e das violações. E eles estão projetando isso para o Covid. E a gente pode projetar isso para cá. Né? Se a gente não olhar com muito cuidado e não for buscar soluções, e depois eu vou parar aqui para que outras pessoas possam falar, a gente pode falar das soluções que a gente está tentando desenhar. E que soluções são essas? A primeira delas, esta criança tem que ter um canal para pedir socorro. E talvez o canal seja pela educação, que é o que a gente tem trabalhado aqui com a educação do Estado e do município, que há acessos pela educação, seja pelo ensino à distância, seja num mecanismo que se construa com esses alunos, para que eles possam pedir socorro. Esse é o primeiro aspecto. Então, dito isso, eu quero dizer que a bomba está aí colocada e acho que cabe a todos nós pensar em soluções para desarmar esta bomba, ou pelo menos minimizar ao máximo os danos que isto seguramente trará. Obrigada, Luciana. Impressionante escutar tudo isso, né? Aquilo a gente já sabe, mas toda vez que eu escuto, eu falo, nossa, é dentro de casa, 72% é dentro de casa. Que sério que é tudo isso, né? Isso me assusta bastante. Muito obrigada pela sua fala aí, trazendo todos esses dados para a gente. Pessoal, o microfone está aberto para todo mundo. Se alguém, antes da próxima inspiração da Manuela falar, se alguém tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, estou aqui atenta aos microfones e ao chat. Posso? Por Posso favor, falar? Neca. Não, é uma dúvida, só porque eu não ouvi, Luciana. Primeiro, assim, acho que realmente é isso aí. A gente, como disse a Camila, a gente sabe, mas sempre que a gente ouve, a gente... E acho que principalmente mulher, né? Sem querer dizer que todo mundo se surpreende, mas acho que a gente acaba sendo mais diretamente atingida. Mas é só uma dúvida mesmo. No Timor-Leste, você falou depois do ebola, quais são os números? 60, então, 65% do aumento de gravidez na adolescência. Isto é gerado por casamento infantil, teve um aumento do casamento infantil, estupros, né? Venda de meninas, porque na verdade a venda para casamento. E aí as famílias com altíssima vulnerabilidade precisando de dinheiro, que é o que vai acontecer aqui com a exploração sexual também, gente. Precisa de dinheiro, negocia a menina. Né? Essa é a nossa realidade também. Nossa, eu só queria confirmar porque eu achei um número... Eu vou te mandar o artigo, Neca. Falou, obrigada. Era só, por enquanto, só isso. Depois vou mais. Obrigada, Neca. Muito bem. Muito bem, pessoal, estamos aqui, tá? A qualquer momento é só colocar aí no chat que vocês querem falar e eu passo a palavra para vocês, tá bom? Manuela, passando a bola aí para você, queria que você dialogasse um pouquinho aí com o que você ouviu, seguir na sequência aí do nosso bate-papo, por favor. Obrigada, Camila, obrigada, Zé, Neca, a equipe do GIF, pelo convite. É sempre muito bom estar com a Luciana e com a Ana Paula, virtualmente por enquanto, mas que a gente possa se encontrar para falar dessas frentes e outras ao vivo, né? Que, além de tudo, dá saudade da gente ter encrencas juntas ao vivo, não só virtualmente. Bom te falar depois da Luciana, que ela já trouxe uma série de questões que são as mesmas, né, quando a gente fala de violência contra a mulher. Até porque, geralmente,
as mesmas casas que são perigosas para as crianças também são perigosas para as mães. Então, a gente está falando geralmente, infelizmente, do mesmo cenário, né, de violações e violências e psicológicas, físicas, de muitos tipos. Então, mais ou menos que muitas das coisas que a Luciana trouxe se aplicam, né? E a gente estava no comecinho falando, quando estava eu e a Luciana, acho que a Neca entrou, e a gente estava falando, e o Zé trouxe isso também, do que é crônico, e de como a gente está vendo uma amplificação de desafios que a gente conhece há muito tempo. Então, vale a gente olhar para esse contexto, né? Quando a gente fala especificamente de violência contra a mulher, a gente está falando de dados muito conhecidos, produzidos pelo campo e pelo Estado, sobre como a casa é perigosa, como a maioria das mulheres conhece, convive diariamente com seus agressores. Então, isso a gente já sabe. Ou seja, era fácil imaginar que a gente, fazendo as mulheres ficarem mais em casa, as exporia a maior chance de novamente ser vítima. A gente também sabe sobre outras pandemias. A Luciana falou sobre o ebola no Timor, existem pesquisas também sobre ebola em diversos outros países na África. A gente sabe que acontece, que isso é recorrente quando a gente fala de crises humanitárias, de guerra. A gente necessariamente no curto prazo está falando de uma explosão da violência contra a mulher e imediatamente depois, muito do que a Luciana trouxe. Prostituição infantil, casamento infantil, tráfico de pessoas, mulheres e crianças. Então, assim, a própria OMS, se você for pesquisar o que existe sobre violência contra a mulher em outros casos de pandemia, tem farto conteúdo, assim, é leitura infinita. Então, a gente também sabia que isso aconteceria também, falando do Covid, né? E não só porque a pandemia chegou aqui com um pouco de delay, né? Então, a gente já viu também isso acontecer nos últimos meses nos países que chegaram no pico antes da gente. A gente está falando de 260, quase 300% mais denúncias na China. E, assim, esses são os dados oficiais da China, né? Como podemos imaginar que, somado tudo, subnotificação, uma certa má vontade diante de divulgar determinados dados que não caem bem. Com calor mas isso se repetiu em outros lugares. A gente está falando de 40% mais denúncias só na cidade de Paris. A gente tem números impressionantes sobre Nova York já. E a Camila falou no começo, né? A gente tem dados do MP do Rio de mais de 50% de denúncias. A gente já tem dados de São Paulo de mais 25% de denúncias e uma queda super preocupante de medidas protetivas. Ou seja, a gente tem mais mulheres pegando no telefone para dizer que estão vivendo essa situação, mas tem menos mulheres indo a procurar obter medidas protetivas, o que já diz para a gente do fato delas estarem sofrendo violências dentro de casa e com mais dificuldade do que já tinham romper esse ciclo e, de fato, ir atrás de uma proteção e da manutenção de uma certa distância desses agressores. Então, enfim, era um contexto previsível e ele rapidamente tudo se realizou. E a gente sabe que tudo isso, somado a todos os marcadores sociais, né? Quando a gente, esse é um tema necessariamente que pede que a gente tenha uma visão interseccional e, óbvio, um tema que dialoga de maneira muito perversa com os nossos índices de desigualdade. A gente está falando de uma situação que, enfim, esses números são só a pontinha de um iceberg que a gente nem sabe dizer o tamanho. Mas aí, diante disso, diante do que a gente sabia que ia acontecer
do início desse processo, a gente vendo os números subindo, eu acho que o campo até tem se organizado de maneira interessante, assim, não sei se a Dani ou a Mafô, o Instituto Avon tem sido um grande parceiro nessas semanas de quarentena e isolamento social, na tentativa de iniciar um esforço de fôlego e colaborativo. A gente está lidando com esses desafios há muito tempo e a gente, mais do que nunca, precisa trocar. E esses espaços, eles existem menos do que a gente gostaria. Mas a gente tem tentado e a gente tem se encontrado, organizações, fundos, eventualmente instituições filantrópicas também, e tentado construir frentes de trabalho comuns, né? E aí eu acho que olhando para essas frentes e tentando entender um pouco esse fenômeno, a gente identificou algumas linhas que acho que vale a pena dividir com vocês. Assim. Tem uma primeira frente que é uma frente de... enfim, eu vou falar as frentes, mas vou também colorir um pouco com a experiência das organizações onde eu estou inserida. Né? Eu acho que tem uma frente que é uma frente de informação e prevenção. A gente, obviamente, precisa que a informação chegue na ponta, a gente precisa garantir capilaridade e a gente precisa garantir granularidade também. A gente precisa descer no detalhe, assim, e nada disso é simples, porque a gente está falando de muitas mensagens ao mesmo tempo. A gente precisa que as pessoas fiquem em casa, não necessariamente a gente tem um Estado que diz isso da melhor maneira ou diz isso at all. E, por outro lado, quando você tem que dizer para as pessoas que elas têm que ficar em casa, existe um risco da gente cair numa certa romantização do que é ficar em casa para essas mulheres na maior parte desse país. Então, e isso é perceptível de várias maneiras. Acho que é perceptível quando você tenta colar essa mensagem numa mensagem sobre família, sobre a unidade, o que é o lar, enfim. É difícil, essa é uma narrativa útil para uma das frentes, mas a gente não quer perder ela é cara e nesse momento ela é útil, mas ela é prejudicial, por outro lado, quando a gente olha para o que essas mulheres de fato vivem dentro das suas casas. É difícil você dizer para a pessoa, fique em casa, porque a sua casa é o lugar mais seguro, e ao mesmo tempo, olha, tem mulheres correndo risco mais inseguras do que já estavam estando em casa. Então, construir essa narrativa não é simples, né? E acho que, enfim, para além de tentar coordenar essas duas narrativas ao mesmo tempo e romantizar e tentar combater essa romantização do lar, existe também uma outra linha de narrativa também romântica, curiosa, sobre como esse vai ser o momento em que os homens vão entender o que é as jornadas duplas, triplas, e enfim, que também nos prejudica de certa maneira, ou pelo menos nos faz inconveniente, né, o campo, porque a gente tem que dizer, olha, não vai, olha, não é necessariamente assim, é difícil, a gente desafina um pouco esse coro, e isso é muitas vezes dito pra gente, e a gente tem que de fato compreender como que a gente fortalece determinadas narrativas sem enfraquecer outras quando elas são úteis, ou as enfraquecendo deliberadamente quando elas não são. Então, tem uma frente aí de informação e prevenção. Uma terceira coisa nessa frente que eu acho importante dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado com campanhas também de awareness, conscientização, porque muitas vezes são campanhas que dizem pra gente meter a colher sim, se meter sim, denunciar sim e sim para tudo isso. Mas se a gente não tomar cuidado, esse é o tipo de campanha que, em vez de colocar uma mulher em risco, coloca 2, 3, a vizinha, a família, enfim, tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade e, de novo, sem nenhum romance. Eu acho que uma segunda frente é a frente de intervenção. E essa frente é muito difícil, porque a gente está falando de tentar garantir segurança
saúde física e mental, acesso à justiça para mulheres em situação de risco, sabendo que a gente tem uma rede pública de serviços e equipamentos públicos para o enfrentamento da violência contra a mulher muito aquém do que a gente gostaria em número e muitas vezes muito aquém do que a gente gostaria também em qualidade do que é o acolhimento. A gente, em tese, né, a Política Nacional de Humanização, a gente tem excelentes paradigmas do que é o acolhimento que precisa ser oferecido. Não necessariamente a rede até a ponta consegue garantir, né, esse acesso e esse acolhimento. Então, na frente de intervenção, a verdade é que as mulheres muitas vezes contam, diante dessa rede insuficiente, com redes de solidariedade. Só que a gente está falando de uma quarentena que coloca em isolamento também as voluntárias, também as pessoas que compõem as redes de solidariedade. Então, é difícil, essa mulher não está contando com o Estado. Acho que vale uma nota aí também, que ela não está contando com o Estado, não só porque a rede sempre esteve aquém, mas porque nessa circunstância, e legitimamente, a gente está vendo a rede muito frágil, super utilizada, obviamente, para a pandemia. Então, delegacias que estão aceitando só flagrante, hospitais de referência que fazem aborto legal e seguro, não dando conta de oferecer esses serviços em função de ter seu staff e espaço físico utilizados pelo Covid, para o Covid. Então, tem uma dificuldade muito grande do campo de saber como intervir. A frente da intervenção sempre foi difícil e acho que ela, nesse momento, ela pede ainda mais a nossa atenção e a tentativa de se organizar e de colaborar. E aí acho que tem uma terceira frente, e as organizações têm tentado manter uma interlocução estratégica, e eu acho que a Ana Paula, enfim, sabe falar sobre isso muito melhor do que eu, pode dar para vocês um panorama bem mais, enfim, bem mais competente do que eu sou capaz sobre isso, que é tentar fazer valer os direitos que a gente já tem, né? A gente, nessa frente de proteção e de interlocução estratégica com o Estado, com redes de solidariedade, com quem faz litígio estratégico, essa é uma frente de tentar fazer com que o Estado garanta o que essas mulheres sempre precisaram e agora precisam ainda mais. E eu acho que nessa frente, uma provocação, me lembro de uma conversa que a gente teve há umas 3 semanas atrás, uma Fô estava comigo nesse papo, fizeram para a gente uma provocação, né, numa reunião, e era sobre se a gente pudesse ter, do ponto de vista da violência contra a mulher ou dos direitos da mulher, uma agenda única, como foi a agenda da renda básica emergencial, se a gente pudesse reunir todas nós em torno de uma proposta, se a gente conseguisse levar isso para o parlamento e tentar costurar um consenso, como aconteceu nesse caso, o que a gente faria? E eu fiquei em silêncio um tempo pensando e acho que a gente não tem isso. Essa agenda é uma agenda em que nada de incremental nesse momento faz muito sentido. A gente precisa garantir que os direitos que a gente tem, os serviços que a gente tem direito a, que a gente precisa garantir que isso aconteça. Então, só que isso, por outro lado, não é sexy, né? Isso não é uma coisa que as pessoas querem escutar, porque eu acho que tem uma coisa de querer dar uma roupagem que seja palatável e interessante, e não necessariamente a gente tem o que dizer. E aí volto um pouco para a conversa com como eu comecei, assim, é difícil, porque são verdades inconvenientes, são conversas desconfortáveis de fazer, sempre foram, são ainda mais nesse momento, e a gente está vendo um campo que está se articulando na medida do possível com os recursos que existem, tentando, inclusive, usar a tecnologia, inovar, o que não necessariamente é comum no campo,
e tentar um pouco de desengessar as nossas estratégias, torcendo muito para que tudo isso que a gente precisa fazer, a gente consiga fazer no curto prazo, mas também tentar deixar um legado, né? Tentar fazer uma articulação que não seja ad hoc, tentar manter esse diálogo para além desse momento, porque, e aí, acho que terminar com mais uma fala, não necessariamente, enfim, também talvez inconveniente para muitos ouvidos, não esses, né, ouvidos, acho que lato senso, é que isso não vai passar. A gente, depois disso, seja lá quando depois for, a gente vai ter maridos sem emprego, casas ainda assim muito tensas, espaços em que a gente sabe que a violência vai escalar, né? Ela vai escalar da violência psicológica para a física, da física para o feminicídio, a gente sabe disso. Então, eu acho que o desafio aqui é olhar para esses números de maneira menos passiva, já que a gente já sabe imaginar para onde é que eles vão, tentar se articular para além de uma articulação ad hoc e tentar deixar desse momento em diante um legado de articulação e de construção de soluções que durem, né? Acho que é por aí. Super obrigada, Manuela. Estou entendendo que você terminou, ou seja, essa é a sua primeira, certo? Sim. Tá, muito obrigada. Sim, porque eu estou obedecendo os seus 15 minutos, Câmara. Eu botei até o som no celular para me fazer parar, para te poupar. Muito bem, de ter que intervir. Não, mas ó, a gente vai ter espaço para você seguir. A gente vai ter espaço para você seguir. Isso. Vou copiar. Olha, quando você fala, né, uma coisa que fica muito, que eu fiquei pensando muito, né, nessa narrativa, a dificuldade das construções dessas narrativas, né, até para a mulher, né, como é que eu busco proteção me sentindo protegida? Então, isso me passava muito na cabeça o tempo inteiro que você falava como eu posso acessar esses canais de proteção sem colocar em risco outras que estejam me ajudando ou não, mas sem também me colocar num risco ainda maior, né? Então isso é uma coisa que fica na minha cabeça. Aí dentro dessa chave de informação e prevenção, né? Acho isso algo que deve ser muito desafiante. Essa questão da intervenção, de você estar lá na ponta, esse desafio da colaboração. E aqui eu gostaria de ressaltar o quanto a colaboração ela está vindo para a gente em todos os canais de conversa. E aí, Manuela, quando você vem e coloca que essa articulação se perdure, né? Que essa articulação, que a gente consiga manter essa articulação para além da pandemia, algo tão ouro, né? Que construiremos a partir desse, a gente realmente consegue colocar isso. E aí o terceiro ponto que você coloca que é fazer valer o direito, né? Essas duras verdades que a gente não quer ouvir e como isso fica. Aqui é um ótimo gancho para a gente passar para a Ana Paula, mas antes de passar para ela, eu gostaria até de reforçar se alguém gostaria de falar alguma coisa. Estou vendo todo mundo aí sério, escutando, que é muito bem-vindo, mas fiquem à vontade se alguém tiver algum comentário ou pergunta ou interferência antes de eu passar para a Ana Paula. Quero falar um monte de coisa, mas eu vou deixar para falar depois, tá bom? Eu já falei. Muito bom, Luciana, que bom. Então eu tomo aqui a palavra de novo, sem com isso fechar os microfones dos participantes, por favor, estamos aqui, né? É só escrever aqui. E a gente fala, eu quero passar para a Ana Paula, e aí, muito nesse gancho, eu acho que deu uma casadinha que a Manuela até deixou a deixa aí, né, Ana, para você seguir. Eu só apresentei a Ana Paula com muita
eu simplifiquei demais, né, a apresentação da Ana Paula. Eu queria levantar alguns pontos aqui. Ela foi nomeada como agente transformador pela democracia no Brasil, então acho que isso é uma coisa muito bacana dessa mobilização, dessa articulação toda. Acho que a Ana Paula tem muita coisa para contar para a gente. Se você quiser falar do projeto que você é co-idealizadora, né, esse eu falei um pouquinho antes, o projeto Solta Minha Mãe, que foi uma ação de enfrentamento ao encarceramento em massa de mulheres e mães em Minas Gerais. E você coordenou esse projeto, né, Ana, entre 2017 e 2019. Você integra também o grupo Pretas em Movimento, que é uma iniciativa de ampliação do protagonismo de pessoas negras em espaços de poder. Então, aqui a gente volta um pouco para essa fala da Manuela também, né, fazer valer o direito que a gente tem. E aí, quais são essas verdades inconvenientes que a gente nunca quis ver? Como é que a gente conseguiu afastá-las, né? Acho que daqui tem esse gancho também. E depois o projeto que é o projeto Liberdade, né? Que você é atualmente a coordenadora executiva do projeto Liberdade, que é o antigo projeto Aliança. Acho que alguém falou do Aliança aí, acho que vale a pena, Ana, você, porque acho que alguém falou Aliança, e ele é o antigo projeto Aliança que foi gerado lá no Sul da Paz e que hoje é a Rede Liberdade. Então, enfim, da qual você é advogada. Então, enfim, passo a bola aí, mais do que apresentada, te passo o microfone para você seguir aí na fala delas. Obrigada, Ana Paula. Imagina, eu agradeço, Camila, pela apresentação, agradeço também pelo convite, né, para toda a equipe da TID Setúbal, também do GIF, né, na pessoa da NECA e do Zé Marcelo. E apesar do contexto, né, de caos horroroso, é uma imensa alegria estar de novo com a Luciana Temer, né, em mais uma iniciativa, também com a Manu. Enfim, temos muitos caminhos ainda pela frente aí, né, enquanto articulação de mulheres. Para dar início à minha fala, eu vou linkar um pouco com o que, inclusive, a Luciana trouxe, que é a desconstrução dessa naturalização da violência em relação às crianças e adolescentes, e também em relação ao que a Manu trouxe, em relação à visão interseccional das coisas, né? E é isso que, não só como advogada, mas enquanto mulher e negra também, que eu me sinto também no lugar de fazer essa intervenção. Para além do contexto que a gente já está vivendo agora, né, de violência em vários setores, seja em relação à racialidade, a gênero, LGBTfobia, enfim, todas as opressões que já estão postas na sociedade, que agora, de fato, né, como a Camila trouxe inicialmente, o Zé Marcelo também, ela vai se agravando nesse contexto. Tem algo em relação à violência contra a mulher que eu acho importante pontuar, e aí isso não é meu, né? Isso que é um método de análise científica, é a interseccionalidade, que a Manu trouxe, que ele foi, né, ele já iniciou no Brasil sendo dito por Lélia Gonzalez, ele foi cunhado esse termo interseccionalidade pela Kimberly Crenshaw, e hoje no Brasil ele está mais à tona com a Carla Cotirene, dizendo né, no livro que é interseccionalidade. Então, acho que até no encontro passado, né, que o Douglas Belchior trouxe esse contexto histórico, ele enquanto professor, da importância da gente pautar também a racialidade, seja no âmbito que for, e principalmente se tratando de violência, da gente entender também o contexto histórico. Então, é sempre importante a gente voltar na história, né, no passado, para entender o presente e buscar alternativas de como solucionar e inovar e buscar soluções. E aí é nesse sentido que eu gostaria de apresentar alguns dados. A Manu trouxe alguns dados em relação às mulheres no modo geral, mas eu acho importante a gente retomar o anterior, até para a gente conseguir trazer uma reflexão em relação ao que está acontecendo hoje no contexto de Covid e violência contra as mulheres. A taxa de homicídio, por exemplo, em mulheres não negras é de 4,5%. Isso, né, todos os dados que eu vou trazer é de 2007 a 2017, que são os dados mais recentes que a gente tem, enquanto em mulheres negras cresceu 29,9%. E eu vou dizer, assim, desses dados, não é porque eu estou querendo também criar nenhuma não estou falando de hierarquia de opressão, né? É bom deixar isso evidente, que o que eu estou dizendo aqui são dados científicos
para demonstrar como se dá a proporção, né, a proporcionalidade de opressões em relação a grupos sociais diversos, seja por gênero, raça, classe, principalmente o que a gente está vivendo agora em relação a territorial também, que isso vai dizer também muito como impacta, né, todos os tipos de violência em relação a essa população. A proporção de mulheres negras entre as vítimas de violência letal, né, violência, por exemplo, por arma de fogo, é 66% de mulheres no país, né? E cerca de 40% dos homicídios femininos registrados no Brasil, que aí a gente coloca a partir de 2015 na legislação como um crime hediondo, e aí ele passa a ser feminicídio, porque é uma condição da mulher que ela foi violentada ou foi vítima de homicídio pela condição dela feminina, por ela ser mulher, que é o feminicídio. E, enfim, eu quis trazer esses dados para a gente ficar bem evidente dentro dessa percepção de análise, o que a gente pode ver hoje em relação a todas essas transversalidades que eu trouxe aqui agora de análise. A gente percebe, e foi ótimo assim, eu ter ficado por último em relação a Luciana e a Manu, que elas já trouxeram todo esse contexto geral do que está acontecendo, e aí eu posso me aprofundar mais e me dar mais essa liberdade de aprofundar. Essas mulheres hoje que estão em situação de violência, quem são essas mulheres, né? Quando eu falo da gente não pensar em hierarquia de opressão, mas até quando a Manu fala, né, de acolhimento de serviço público, como reconhecer e como melhor acolher isso, a gente tem um sistema penal por si só, que ele não consegue abarcar e nem contemplar com que essa proteção em relação a essa violação, né, à integridade física, à integridade emocional, através, né, dos abusos em relação às mulheres, também financeiro, enfim, porque é isso, né, para chegar a um nível de uma pessoa chegar a ser morta, né, por um companheiro ou por uma companheira, passa primeiro por outros níveis de agressões, né? Psicológica, financeira, enfim. Então, onde estão essas mulheres? A gente tem, foi ótimo que a Luciana trouxe, de que agora a gente tem em alguns lugares, em algumas comarcas, delegacias especializadas, inclusive também comarcas especializadas, né? Temos a delegacia especializada da mulher, temos a vara também especializada, enfim, que criou, né, um ganho nesse sentido, mas isso não quer dizer que vai garantir para todas as mulheres isso. Por que eu estou dizendo isso? A gente vê em relação até o impacto e dado de mulheres, né, de que tem diminuído a taxa de feminicídio em relação às mulheres não negras, e aí quando eu falo não negras, eu tô fazendo só uma análise em relação a mulheres do grupo social branco e pardas e negras, já que a gente não tem levantamento em relação às outras mulheres indígenas, por exemplo, enfim. Esse ainda é um agravante, né, da gente não ter acesso a esses dados, e ainda ser raro encontrar também quando se fala dessa interseccionalidade de análise para mulheres negras. Então, que essas mulheres não negras, elas conseguem, inclusive através de medidas protetivas, acionar muito mais esses mecanismos jurídicos e judiciais de proteção. Não estou dizendo aqui que isso não vai impedir com que essas mulheres sejam assassinadas, porque, né, como eu apresentei, os dados mesmos informam que ter surgido esse grande mecanismo, né, de proteção jurídica não fez com que diminuísse necessariamente as taxas de homicídio em relação, ao contrário, de mulheres negras, porque essas mulheres geralmente têm uma independência financeira, e aí eu estou falando dessas mulheres enquanto maioria tem uma independência financeira, enquanto medidas protetivas, né, tem a de afastamento, tem né, de distância, de não contato e afastamento do lar. Então, o viés financeiro, ele contribui muito em relação à mulher conseguir ser protegida nesse âmbito das medidas protetivas, né?
Ao contrário das mulheres negras, em que a gente tem como mulheres negras maioria no país, mas, no entanto, em lugares de poderes, seja intelectual, financeiro, né, já é menor, então não tem tanto acesso, e isso vai dizer também muito do território, aonde que ela vai morar, aonde que ela vai estar, e isso influencia muito em como essas medidas protetivas vão se dar nessa mulher. E eu gosto muito, eu vou enfatizar isso, e gosto muito de dar exemplo, de, por exemplo, uma mulher que vive na periferia, ela, em relação ao território, né, e a dependência, na maioria das vezes, dos casos, ainda que as mulheres tenham uma concepção matriarcal de cuidado, ainda assim ela fica condicionada em relação à situação financeira, em que ela não consegue se desvincular daquele parceiro ou daquela parceira por causa de questões financeiras. E o alcance disso também, né? É uma medida protetiva de verificação, inclusive fiscalização dessa medida para que esse companheiro ou companheira não esteja próximo. E aí eu estou falando companheiro, companheira, porque é importante ressaltar também que a violência doméstica, ela não acomete só relações héteros, né? E existem também para a violência doméstica no âmbito familiar, né? De filho para com mãe, e vice-versa. Existe a violência doméstica também, que se agrava ainda mais nesse contexto, em relação à população LGBT, que tem esse modo de se relacionar. E principalmente, e aí eu vejo como mais agravante, diante de todas essas análises que eu fiz, né, de características de pessoas que estão nessas condições, que são colocadas nessas condições de vulnerabilidade, porque eu não acredito que ninguém seja inerentemente, por si só, não seja uma condição sine qua non da pessoa ela ser vulnerável, seja ambientes externos, o Estado, o judiciário, enfim, o que quer que seja, coloca essa pessoa numa situação de vulnerabilidade. E aí ela fica acometida de todas essas opressões, que é principalmente mulheres que vivem na zona rural. Então, como simplesmente só em relação ao território, então conseguir ter acesso, conseguir toda essa verificação e principalmente dizendo da zona rural versus tecnologia, diante desse contexto de coronavírus que a gente está vivendo. A ministra, por exemplo, publicou alguns aplicativos, né, e também o 180, em que as ligações aumentaram em 20%, isso com base nos dados apenas das ligações, né, para o 180, o que é importante também colocar, eu acredito que isso vai ser publicizado aqui, né, depois para outras pessoas. A importância também da gente colocar isso numa narrativa e numa linguagem mais acessível para as pessoas acessarem o 180, mas como a Manu mesmo disse, a dificuldade, inclusive, de isso se efetivar, considerando que, né, a maioria das mulheres em situação rural, ontem mesmo o Douglas estava, ontem não, né, no último, que eu assisti ontem, mas o Douglas estava narrando essa condição, inclusive dele, que mora num lugar e que a internet estava falhando, e olha que ele não está numa situação de vulnerabilidade, né? Então, se imagina em relação às outras pessoas. De não ter acesso à internet, de não ter base de dados, para poder, inclusive, fazer essas denúncias. Então, eu estou trazendo todas essas perspectivas, enfim, que eu estou olhando aqui o tempo, poderia ser, né, muita coisa também para narrar. Tem uma coisa que tanto a Manu disse em relação à romantização do lar. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa sobre essas campanhas, né, a importância das campanhas né, em briga de marido e mulher não se mete colher, e que hoje mete sim, mas que isso coloca em risco, né, também outras pessoas, assim como tem a hashtag não é não. E aí, numa dessas pesquisas que eu estava fazendo, e eu estou trazendo aqui como reflexão para a gente problematizar mesmo, que é importante, né, de que o não é não quer dizer que a pessoa está dizendo, relativizando, e essa pessoa estava relativizando nesse vídeo de muitas lives que está tendo por aí, relativizando essa campanha não é não, porque quer dizer que estava afastando o modo de flertar, enfim. E eu acho importante, né, de um homem ou uma mulher abordar no flerte. E eu acho importante demarcar esse lugar da importância também dessa campanha, ainda no contexto de Covid-19 que a gente está vivendo, porque o não é não, ele vai dizer necessariamente do consentimento.
é o consentimento que é o cerne da questão, que, enfim, as violências que a gente vive hoje, principalmente em relação à violência de gênero, como a violência também através do racismo, elas são, a Luciana trouxe isso de forma muito exemplar, são perspectivas estruturais, que de fato a gente não vai conseguir solucionar isso de pronto, né? A gente não pensou política pública. Ontem, toda hora eu falo ontem, porque eu assisti ontem, mas como é que ela chama, gente? Que estava ontem que estava também com o Douglas, eu esqueci o nome dela. A Regina Camila, Esteves. me ajuda. Isso, a Camila. A Regina. Que ela estava falando sobre dados, né? Então, a importância da gente também fazer esse levantamento de dados, tanto de iniciativas, como ela trouxe, mas também ter dados mais eficientes, considerando essa perspectiva de análise interseccional, inclusive para a gente conseguir incidir. Então, como se aproximar dessas iniciativas, como a Manu trouxe, que se trata muito mais agora da rede de afeto, que não pode se aproximar mais, então essa rede de afeto está literalmente nas redes sociais, e a dificuldade que é de alcançar essas mulheres, e principalmente essas mulheres em condições ainda mais vulneráveis, que vivem em periferias, em interior, zona rural, enfim. Toda essa população, de como é importante também a gente ter esses dados e começar a construir para que, né, em períodos como que a gente está vivendo agora, e eu acredito, sendo muito otimista, que isso em breve vai passar, mas que a gente precisa lidar ainda com isso de forma conjunta, né? E aí, eu não vou me delongar, já para encerrar, tem algo que eu acredito que, como criar também um impacto, né, sistêmico, já que a gente está falando de questões estruturais, eu acredito que é necessário também a gente criar impacto sistêmico. Então, o que é impacto sistêmico? É aquilo que vai interferir e inovar em relação a opressões que são estruturais, sejam elas quais for, né? E que isso vai se dar através de nós mesmo, né, população, porque, na verdade, não só o impacto sistêmico, agora a gente está lidando literalmente com questões de sobrevivência. Então, conseguir máscara, conseguir cesta básica, mais do que a cesta básica, pessoas que estão conseguindo receber a cesta básica, auxílio emergencial, e que bom, mas não tem gás. Então, pensar em toda essa perspectiva também, que a gente só vai conseguir, enfim, contribuir para isso se a gente conseguir acessar literalmente todas as pontas, né, de pessoas que estão literalmente na base e mais próximo. E aí, para encerrar, mesmo lá atrás, quando eu trabalhava com mulheres em situação de cárcere e seus filhos, tem uma frase da Audre Lorde que eu gosto muito, é que eu não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, ainda que a corrente dela seja diferente da minha. Então, é nesse sentido que eu venho fazer também esse convite para que a gente continue somando esforços e contribuindo para que esse contexto, não só enquanto Covid, mas antes, agora, e a gente tire isso como lição para a gente continuar lutando. Terminei. Muito bonito, Ana Paula, obrigada. Finalizou com um toque aí muito, muito bacana. Obrigada. Estou aqui um pouco atordoada ainda com tudo que eu escuto. Esse tema, eu acho que a Neca disse bem no começo, né? Eu acho que toca a todos, mas talvez nós mulheres, de alguma forma, a gente entra não sei, numa facilidade, né, de se ver em tais situações que talvez nos aproxime, enfim. Não sei. Pessoal, gostaria de ouvi-los. Comentários de todos. Eu sei que temos aqui com a gente a Isabela, do Alana, Isabela Henriques, não sei se você quer contribuir alguma coisa por tudo que você tem trabalhado com a gente nas diferentes frentes do GIF. Cecília, Itaú Social, também está por aqui, que também participa nessa temática com a gente. Isabela, abriu o microfone e passo para você. Oi, Camila, obrigada. Quero parabenizar Ana Paula, Manuela, Luciana. É sempre muito bom ouvi-las. E esse assunto é um assunto muito premente sempre, né? E agora, nesse momento que a gente vive, ainda mais.
E pensando na criança, e já nas conversas que eu já tive, alguns momentos, algumas oportunidades com a Luciana, eu fiquei com uma dúvida, fiquei pensando aqui, e a gente trabalha bastante o tema de crianças, não especificamente esse tema, mas ele também é um dos temas, né, que de alguma forma a gente perpassa, o tema da violência sexual. E a minha dúvida é em relação ao assédio na internet, se também já existem alguns dados, ainda que não sejam dados no país ou também no país, sobre esse contato direto de assédio às crianças durante esse período, né? Como que isso está, se também a gente tem dados sobre isso. E eu fiquei muito curiosa para ouvir também as suas sugestões de solução, porque quando a gente ouve todo esse retrato, mesmo nós que somos ativistas e que estamos na ponta, trabalhando e fazendo diversas ações em prol da garantia de defesa dos direitos da criança e do adolescente, muitas vezes nós nos sentimos quase paralisados com tantos dados e com uma situação tão difícil de atuação, né? Com a rede também de uma forma muito distante fisicamente, né? Então, eu gostei muito da sua sugestão, que você começou a falar, mas acabou terminando, sobre ter um canal para as crianças falarem através das escolas, então também que esse ensino remoto, enfim, isso que está começando a popularizar de forma mais ampla na sociedade, também seja um canal em que as crianças possam ter confiança de se abrirem e de denunciarem, entendendo a dificuldade que elas estão, ainda mais nesse momento, que sempre tem, que nós sabemos, mas ainda mais nesse momento. Então, estou curiosa para ouvi-la. E parabéns de novo, foi muito bacana. Parabéns ao GIF também pela iniciativa. Posso? Então vamos lá. Bom, a Isabela, a Alana é um grande parceiro, né? Acho que o documentário não seria o que ele vai ser se não fosse a participação da Alana. E Isa, a gente já falou bastante sobre a questão da pornografia, né? E das questões perversas ligadas à situação de pornografia na internet envolvendo crianças. Este relatório da Europol, ele aponta justamente para a situação de vulnerabilidade maior das crianças por elas estarem mais tempo na rede. A criança já está com essa conexão muito forte com a rede, mas na situação de confinamento é quase uma briga insana dos pais com os filhos. E aí tem uma questão que eu acho que é bastante importante. Eu adorei ouvir a Manuela e a Ana Paula, e eu falo que a gente parece quase um jogral, né? Uma vai somando a fala da outra, e aí quando você faz o recorte de quem é esta mulher, quem é esta criança, lógico que recai sobre a questão de vulnerabilidade econômica, né? A raça também e a vulnerabilidade econômica também, então são fatores que vão distinguindo essas mulheres, essas crianças. Mas o interessante é, quando você fala de exploração sexual ou de violência sexual, assédio pela internet, aí esse recorte some, na verdade, porque você tem todas as meninas, independente da classe econômica, social, sujeitas a esta violação. Hoje tem um crime super divulgado, que é o sextortion, que na verdade é a extorsão pela internet, exigindo que meninas postem fotos e vídeos e tal com cunho sexual. E hoje tem muitas meninas sujeitas, tem escritórios de advocacia, a gente já discutiu isso, trabalhando especialmente com esta situação, né? Porque as meninas estão muito sujeitas. Então, para tentar te responder, eu não tenho nenhum dado, Isa, mas o que tem este relatório mostrando que o fato das crianças estarem mais tempo na internet foi algo percebido também por esta rede de criminosa de produção de pornografia infantil e que está explorando isto, né? Então, eles conseguem produzir mais e distribuir mais porque eles conseguem ter mais acesso também às crianças, e crianças em situação de vulnerabilidade, seja porque elas estão vulneráveis, estão sozinhas, sem orientação na rede, seja porque elas estão expostas pelos próprios pais por uma questão econômica.
Então, eu não sei se te ajuda isso, mas hoje, assim, é o que a gente tem não tem nenhum dado específico sobre isso. Mas para falar de dado, eu queria falar sobre soluções, né? Eu tenho me batido muito no Liberta que a violência contra a mulher é uma violência que está muito explicitada. Ao longo dos anos foi se construindo essa explicitude. Então, eu me lembro quando André Franco Montoro abriu a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, ele disse o seguinte: eu estou abrindo essa delegacia e espero em breve fechar, o que não foi possível, infelizmente, até hoje, né? Mas esta delegacia é muito importante para quê? Para a gente jogar luz sobre a questão e poder entender a dimensão dessa questão melhor. Então, quando a gente fala de jogar luz, a gente tem uma consequência que é, quando de fato você joga a luz e começa a olhar para isso, os dados sobem. É importante que os dados subam para você construir diagnóstico e forçar políticas públicas a partir desses dados. E aí eu volto para a questão da violência contra a mulher e a violência contra a criança. Quando eu volto para aquele relatório que eu citei do Ministério da Saúde do ano passado, eu tenho, só para vocês terem uma ideia, os números são assustadores, mas dentro desses números assustadores eu tenho o seguinte: 39% dos registros são da região sudeste, 20,7% da região sul e 16,7% da região norte, né? Alguém acredita mesmo que isto esteja correto? Ou a gente está falando de uma explícita subnotificação? Eu não estou dizendo que não tenha no Sudeste, tem muito no Sudeste, mas tem muito no Norte, no Nordeste, né? No Centro-Oeste, e esses nem aparecem. Então, ou seja, quando a gente fala de violência contra a mulher, por que agora, nessa situação de Covid, está explodindo a questão da violência contra a mulher? Porque a gente tem dados. Então, tenho 50% de aumento declarado na Justiça do Rio de Janeiro, eu tenho aumento de 8% nas chamadas do 180, enfim, eu tenho dados para trabalhar, e aí a imprensa vem em cima, aí a gente começa a falar desse assunto, não resolve, mas vai forçando políticas para resolver. Quando você fala de violência sexual contra crianças, os dados são muito difíceis. E quando você, dentro da violência sexual, faz o recorte da exploração sexual, aí realmente, olha, eu peguei 10 anos de relatório do PROPAS, que agora é Parapaz, que é a organização do Pará, vanguardista, maravilhosa, de atendimento a mulheres e crianças vítimas de violência. Eu tive a pachorra de ler o relatório dos 10 últimos anos. Maravilhoso, sobe muito o número de denúncias de mulheres, sobe muito o número de violência, do número de chamados abusos, né, mas que são os estupros de vulneráveis, e não tem um registro de exploração sexual de crianças e adolescentes. Como se o Pará não tivesse exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, vejam, dado é super importante. Aqui eu vou pegar uma fala da Manuela sobre a questão do awareness. Muitas vezes, Manuela, a gente tem este conflito no Liberta, porque nós somos um instituto muito de conscientização, né? Capacitação e conscientização. E a gente fica muito batendo nessa, denuncie, exploração sexual, denuncie. E são dados, por exemplo, a gente fez uma pesquisa com o Datafolha em 2018, e o Datafolha mostrou o seguinte: todo mundo sabe que exploração sexual é crime, pagar para fazer sexo com uma criança é crime. Do universo de pessoas que tinham visto isso, só 23% denunciaram. Por quê? Porque não tem importância. Então, quando a gente fala denuncie, é complicado, a gente gera uma demanda que a gente não sabe como é que vai assimilar. Mais do que isso, eu escuto muita gente falando para mim: bom, mas essa é a sobrevivência da menina, como é que ela vai fazer? Não sei, cara, mas a gente vai ter que achar uma solução. Essa sobrevivência não é possível que a gente aceite. Então, eu acho que tirar a sociedade do conforto e falar denuncie, significa se incomode com isso. E eu acredito muito que, por melhor que nós sejamos como sociedade civil, que a gente some todos os esforços, e acho que a sociedade civil no Brasil, depois dessa resgate democrático de 88, né, a gente vem se fortalecendo muito, a sociedade civil vem se fortalecendo, mas a gente não vai resolver certos problemas. São questões de políticas públicas. Agora, políticas públicas se constroem a partir do desconforto social. Se eu fosse governante, eu não ia atender algo que não é uma demanda.
É preciso que a violência sexual, que a violência de gênero, e acho que a violência contra a mulher está muito na frente da violência contra a criança nesse aspecto, é preciso que ela seja um desconforto social, uma vergonha social, e para isso a gente tem que mudar uma cultura. A hora que ela for um desconforto social, vai haver pressão no poder público para que ele construa políticas públicas eficientes. Né? Então, eu acredito neste caminho, em falar, fazer o Brasil falar do assunto, fazer o Brasil se constranger com essas questões e, a partir daí, fazer pressão no poder público. Em relação ao que nós temos buscado desenhar aqui no Estado de São Paulo, Isa, a gente tem feito muitas conversas e participado de grupo, junto com a Secretaria de Estado de Educação do município e do Estado. E a ideia é usar a rede de ensino à distância, tanto para fazer ações preventivas contra a violência, como buscar. O município, por exemplo, ele monitora crianças que já têm histórico de violência familiar, não é? Que a gente possa acessar estas crianças, ainda que de uma forma remota, para que os professores dessas crianças possam acompanhá-los de forma específica, ainda que remotamente, usando até sistemas de palavras-chave que denotem que a criança está sofrendo algum tipo de violência. Então, esses são os desenhos que a gente tem feito com educação, com esperança de que pelo menos minimize um pouco os danos causados por esse confinamento. Muito bom, muito bom. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela pergunta. Cecília, como eu te provoquei antes, você gostaria de falar alguma coisa? Não sinta-se obrigada, mas como eu já tinha dito o teu nome, por conta do trabalho aí que Itaú Social também tem com a gente ali no GIF. Então, o que eu fiquei pensando quando a Luciana trouxe, na fala dela que depois do ebola, né, teve um aumento de 65% na gravidez na adolescência. E daí, antes eu já estava pensando sobre a evasão escolar, né? Tipo, a evasão escolar é possível que após o Covid a evasão aumente, né? Porque principalmente pensando nos mais vulneráveis, já estavam para sair da escola, agora com esse contato, já vão ficar fora da escola mesmo, né? Mas eu ficava me questionando, tá, mas é possível que a evasão das mulheres seja maior ainda. E quando me traz esse dado de que, tipo, 65%, aumentou 65% a gravidez na adolescência, eu penso, se aqui acontecendo isso, então as meninas vão ficar mais fora da escola. Então, enfim, fazendo uma relação, tem dados para isso, né? Mas fazendo essa relação é como se as meninas provavelmente vão ficar mais fora da escola do que os meninos, né? A evasão vai ser maior. Então, não, é só um comentário mesmo que eu estava pensando, mas pergunta eu não tenho. E daí, mas aí eu fico pensando assim, tipo, é possível que várias desigualdades, pensando em desigualdades educacionais, aumentem para as meninas, e vão aumentar para os dois, mas é possível que para as meninas aumentem ainda mais. É um ótimo comentário, Cecília. Deixa eu só falar mesmo. um dado aqui, né? Que hoje 18% de evasão escolar de meninas hoje é por causa de gravidez na adolescência. Então, você tem toda a razão, Cecília. Se hoje a gente tem uma marca de 18% de evasão escolar em razão da gravidez precoce, a tendência é aumentar. Muito obrigada pelos comentários. Zé Marcelo tinha um comentário? Te passo a palavra. Na verdade, somando aqui perguntas e estímulos, provocações ao diálogo, e aí com Luciana, Ana, Manu, e com quem mais quiser somar-se, né? Mas primeiro dizer que eu fico aqui também ouvindo, né, atento. A Manu é interlocutora cotidiana, ela sabe, acho que aqui tem sempre um esforço de recuo, né, na condição masculina, de ficar ouvindo, mas com muito esforço de sempre, né, que a gente tem nesse e outros temas, de alteridade, de empatia, de identidade com outros, e fiquei com vontade de colocar aqui que eu estava mais cedo falando com a minha filha, que tem 9 anos, explicando o que era o evento de hoje, e me vi nessa situação de dizer, Naná, você sabe que acontece, né? Às vezes em casa as pessoas batem nas mulheres ou nas crianças, e é sempre uma experiência muito difícil. Então acho que é um tema que
que nos toca a todos muito pessoalmente. E eu queria, com esse espírito, né, porque, por outro lado, apesar disso de não ser novo, né, a gente tem, como é o caso do Liberta, né, o Instituto Avon, outras organizações que têm uma dedicação específica à temática que a gente está discutindo hoje, né, mas, ao mesmo tempo, é um grau muito grande de transversalidade, né, quer dizer, organizações que trabalham com temas variados e que podem se conectar com ela. Então, eu juntando isso com esse sentido da profundidade aqui do tema e do diálogo, eu queria, na verdade, fazer um incentivo que é muito o que a gente faz no dia a dia do GIF, né? Eu mencionei o trabalho do investimento social privado por direitos das mulheres, como outros, a gente chama de ISP-POR, né? Investimento social privado por em temas que o setor pode atuar mais, né? Então, além de direitos das mulheres, a gente tem feito, né, equidade racial, mudanças climáticas, água, cidades sustentáveis, migrações, refugiados, né? E sempre no espírito que é uma pergunta-chave, que é como que organizações de filantropia e de investimento social privado, né, institutos, fundações, fundos, outros atores, podem e devem incrementar suas ações de mobilização, de destinação de recursos e de esforços, de estratégias para apoiar ações nessa temática, né? Então, para além de quais são os desafios fundamentais da temática, como é que esses atores que se propõem a mobilizar recursos privados a favor do bem público podem aportar da melhor maneira seus recursos, suas estratégias nesse momento, sobretudo diante da crise, mas também de forma permanente, né? A rede temática de criança e adolescente faz um pouco, né, o mesmo papel, né, já muito na coordenação de esforço, mas eu queria, de novo, para Ana, Luciana e Manu, e também para quem mais quiser se somar, né, estimular essa perspectiva, né, que tipo de investimentos, que tipo de ações poderiam ser apoiadas nesse momento imediato, em face da crise, quer dizer, aqui com sentido de emergência, e também naquilo que transcende a ela de forma contínua, né? A Manu tinha pedido para falar, não sei se você quer aproveitar e começar, porque você já estava aqui na minha fila, e depois abrir para a Ana, para a Luciana, se quiser comentar. Vai lá, Manu. Não, primeiro eu queria, na verdade, reagir a essa boa provocação da Luciana para, enfim, só porque eu tinha falado sobre campanhas de conscientização, e eu acho que, só para me fazer clara, concordo totalmente, acho que sim, violência contra a mulher hoje em dia a gente vê num outro patamar, não só porque tem dados, mas acho que porque tem também uma sociedade civil se valendo, inclusive, do know-how de meninas muito, muito jovens, muito, muito mais jovens do que eu, enfim, que usam a rede e pensam narrativas de um jeito muito inteligente, muito esperto, muito ágil. Assim. Acho que a minha preocupação, quando eu falei sobre isso, é mais no sentido de que a gente precisa tomar cuidado com não vitimizar outras mulheres ao sugerir caminhos de ação e a não revitimizar a mulher em situação de risco. E acho que um exemplo, de novo, me lembrando de uma outra reunião também com a Daniela Mafoy, a equipe do Instituto Avon, a gente estava conversando com a equipe responsável pelo Ligue 180. E eu fiquei muito assustada quando eu vi que depois de uma certa etapa do formulário Frida, que é o formulário que eles estão começando a usar, enfim, e que diz um pouco da situação de risco em que essa mulher está, a partir de um certo momento considerado grave, a orientação era ligar para 190. É complicado você fazer uma campanha como a gente vê algumas, nesse momento, inclusive, muito bem feitas, em que o ESC final ligue para o 180, se ao ligar para o 180, o resultado vai ser liga para o 190, porque vira uma gincana que essas mulheres não têm condição de seguir. A gente que entende as portas de entrada do Estado já fica, a gente já vive com essa aflição, como explicar os melhores caminhos e onde bater, e acho que agora, com uma série de dúvidas sobre essas portas, quando é que elas estão de fato abertas e para receber que tipo de demanda, isso deixa a gente mais ainda aflita. Acho que é mais nesse sentido, assim.
depois que você conscientiza, você sugere o que como linha de ação? Acho que essa é a preocupação. A pergunta do Zé, eu acho que, enfim, a gente fez parte do que foi aquela sessão sobre o que o investimento social privado pode fazer pela agenda de gênero. Eu acho que ali, uma vez que a gente está falando de problemas crônicos amplificados, reverberando mais, ali tem um bom começo, e acho que a gente precisa pensar, porque também, ouvindo a Luciana, ela tem toda a razão, a gente não pode investir em redes de solidariedade que substituam o Estado. A gente precisa fazer esse embate, essa disputa precisa estar dada, mas tem coisas que a gente pode fazer enquanto essa disputa se dá. E algumas agendas precisam de recurso, e algumas agendas são de muito recurso, isso a gente tem visto, assim. As agendas que dizem respeito à informação e prevenção precisam de recurso. Agendas que dizem respeito à intervenção precisam de muito. E acho que é o caso de quando a gente fala de abrigamento, por exemplo, tirar essas mulheres e levá-las para onde, que tipo de saída depois, né, kits de saída desses abrigos. Esse pedaço da mulher que de fato consegue sair, fisicamente sair do seu espaço e desse cenário da violência, essas são agendas muito caras, literalmente. E elas são agendas muito mais difíceis de construir em torno uma rede de solidariedade da sociedade civil que não tem muito como inovar, apesar de, na verdade, terem coisas interessantes para a gente observar. Tem países que no meio dessa pandemia estão usando Airbnb, hotéis, lugares para essas mulheres irem, mas assim, tudo isso ainda assim demanda um investimento grande. Então acho que é difícil te responder, né, mas eu acho que basicamente a gente olha para essas frentes e a gente vê algumas frentes que com recurso e disposição para inovação e para colaboração, a gente pode dar um salto qualitativo em escala grande. Outros precisam de muito recurso e o caminho não é tão claro de como seguir a partir de agora, mesmo que esse recurso seja possível conseguir. Então, acho que esses são desafios maiores, tanto para o investimento social privado, quanto para o próprio campo. Um diálogo que é mais difícil de fazer, mas muitíssimo importante. Posso, Camila? Camila? Você não me ouviu? Ana, desculpa. Não. Estava te chamando e você entrando. Foi algum gapzinho aqui de time. Por favor, quero te ouvir. Queremos te ouvir. Enfim, todas as reflexões são muito válidas, principalmente em relação à violência e abuso sexual quando a criança e adolescente, que não é tanto a minha área de atuação, há tudo em várias frentes, então está sendo um aprendizado muito grande com a Luciana. E eu queria até trazer uma reflexão, enfim, como você trouxe esses elementos de que não há tantos dados, né, e a dificuldade de conseguir esses dados, e a importância também de ter esses dados para trazer à tona, enfim, construir políticas públicas, enfim, como a Manu trouxe, você reforçou, que a gente também não pode, né, e aí vou em encontro mais ou menos ao que o Zé Marcelo perguntou, que a gente também não pode, a gente pode trazer soluções, né, inovadoras, enfim, intervenções, mas também a gente não pode ser a resposta do Estado, que é o principal responsável. Eu queria saber de você, em relação a esses dados, se existe algum panorama, ou ainda que não existe dados, né, mas dentro da sua experiência, assim, todo o seu know-how de atuação, se há uma diferenciação de dados e de impacto de opressão, né, e violência na vida dessas crianças e jovens em relação aos abusos que se dão na web, né, na internet, né, em relação ao que a gente está muito em relação à tecnologia, esses acessos à tecnologia,
como no núcleo familiar, com amigos, que é, né, que é onde se dá a maioria dos casos de, né, no ambiente doméstico, se dá os casos de abuso e violência. Passando um pouco para o que o Zé Marcelo trouxe, assim, de como pensar também possibilidades de recurso e aporte e investimentos dessas organizações, né, do terceiro setor, fundações e institutos, de como contribuir. Eu vou repetir o que eu disse no início, até para contextualizar, e vem muito de encontro ao que o Douglas Belchior disse também no último encontro, é que a gente está vivendo um momento literalmente de sobrevivência. Agora a gente precisa pensar em coisas que são emergenciais e urgentes. E aí, trazendo isso para a questão da mulher em situação de violência, o que eu consigo pensar, por exemplo, e aí é muito das propostas que a gente tem na Rede Aliança, que a gente tem um escopo de atuação, né? O projeto é a nível nacional, mas a gente tem um escopo de atuação voltado para ações jurídicas e judiciais, então a gente tem a gente é voltado para isso. No entanto, a gente surge também enquanto uma concepção de rede. E aí essa concepção de rede, de redes que já existem, enfim, não estou dizendo de nada novo, mas são conexões entre si, entre pessoas que atuam na Defensoria Pública, no Ministério Público, organizações do terceiro setor, enfim, e advogados que geralmente vão atuar nessas iniciativas, nessas propositivas que vêm do Conselho e que vêm também dessas organizações e desses parceiros. Nesse sentido, em relação à violência contra a mulher, a gente tem no estado de São Paulo a lei 17.320, de 18 de março desse ano, que é uma lei municipal, de como contribuir para o auxílio moradia para as mulheres, né, em situação de violência. E aí, trazendo, e essa lei, né, ela é de 18 de março, mas ela ainda tem esse período, né, de 120 dias. Então, eu acredito que, assim, a gente, né, vai pensar, enquanto redes, maneiras de fazer isso, né, e aí eu repito, em relação a também, né, pontuar no Estado enquanto organização, mais do que só nota de repúdio, que é importante também, mas que não é só isso, mas enquanto ofício e se colocar diante desses poderes públicos, e também de forma judicializada de criar uma espécie de cobrança cidadã, ainda que enquanto organização, né, mas de uma cobrança cidadã em relação a mecanismos que já existem, mas que não estão implementados. E aí eu vou dizer, né, assim, tem várias coisas que a gente pode conversar, mas enfim, eu estou me delimitando a esse, porque é a partir a violência antes dela, né, antes de chegar a ponto de uma agressão física e o feminicídio e a morte dessa mulher, primeiro ela passa por diversas outras formas de agressão psicológica, enfim, mas a principal que fica condicionante à mulher, na maioria dos casos, a ficar presa àquela relação é financeira. E aí, nesse sentido, eu coloco, então, o aluguel, né, o auxílio ao aluguel como uma alternativa de ser construída tanto em relação à pressão ao poder público, como também, já que a gente está num período de Covid, né, de articulação entre rede dessas organizações, alimentação, que também já está surgindo muito também da base, mas pode ter também uma contribuição, água e luz. E aí, como que isso pode ser feito também? Através de litigância estratégica, advocacy, enfim, todos esses mecanismos que a gente já tem de intervenção enquanto sociedade civil, tanto nas políticas públicas, né, no poder estatal, quanto no meio judiciário também. É isso. Neca, gostaria de falar, Neca? Então, primeiro acho que para as três, muito bom ouvir vocês, acho que cada uma de um lugar, muito, muito bom mesmo. E eu ia na pergunta do Zé, então eu vou aprofundar, eu ia exatamente pedir um pouco para ouvir sobre o investimento social privado, mas além disso, eu queria, entrando um pouco mais, pensar na questão da saúde mental,
né? Como que isso está sendo, eu acho fundamental, cada vez eu ouço mais isso das organizações das periferias, especialmente, obviamente, não é só das periferias, mas eu vejo uma demanda muito grande, né? Então, acho que tem a coisa do direito ao existir, que eu acho que tem um grupo que falou daquela, quando a Ana Paula participou daquela emergências políticas, né? O relatório, no fim, o primeiro era o direito a existir, e esse direito a existir passa muito por essa questão da saúde mental, do bem-estar, deste apoio, porque, óbvio, nós estamos aqui falando da violência da mulher, que isso é fundamental. Então, eu queria ouvir um pouco isso de vocês. E uma coisa bem pontual para a Luciana, que é, a gente está falando das meninas, você falando das meninas, né? Mas assim, aí de repente me veio nesse tema violência, aqueles filmes sobre os padres pedófilos que pegam muito os meninos. Então, a questão do abuso dos meninos, como é que é isso, né? É isso, gente, obrigada. Obrigada, Neca. Gente, eu vou aqui já, teve um comentário no chat, aí eu já passo a bola para vocês, Luciana, Manu e Ana Paula, para quem quiser reagir aí com o comentário da Neca, mas é a Hilda Gaspar, ela é da Lumina, e ela ressalta aí a importância dos abrigos, então ela falou muito disso, né? E ela coloca em relação como divulgar essas verdades inconvenientes, né? Que a Manuela, acho que soltou essa, eu acabei repetindo, mas essa palavra, essa frase da Manuela, com uma mídia que está mostrando, de certa forma, essa romantização do lar que vocês também já falaram. Então, abro o microfone aí para vocês. Acho que a Luciana é a primeira que quer dialogar, certo, Luciana? Com a fala da Neca. Vai lá. Bom, acho que a fala da Neca traz um elemento bastante importante para a gente falar também da questão dos meninos, né? Porque na mesma lógica da sociedade machista que a gente vive, os meninos vítimas de violência sexual, eles tendem a se envergonhar mais ainda do que as meninas, porque remete a uma situação de homossexualidade. Então, o menino vítima de violência, além da dificuldade de entender o que está acontecendo, ainda mais quando a gente fala de meninos muito novos, né? Depois dá uma vergonha muito grande, porque é associada à questão da homossexualidade, e aí os dados são piores ainda. Eu acho que a gente tem mais subnotificação. Eu tenho certeza de que o caso de meninas é maior do que o de meninos, por várias questões culturais de objetificação do corpo da mulher e tudo mais. Mas a verdade é que a gente tem poucos dados de meninos também. Por quê? Porque os meninos, eles notificam menos ainda do que as meninas. Isso é algo que a gente tem que prestar bastante atenção mesmo, Neca. E, no fundo, a gente está falando de machismo o tempo inteiro, porque o que é masculinidade, o que é ser homem, e um homem que se submete, seja a idade que for, a uma relação sexual com outro homem, portanto, ele é homossexual e, portanto, ele vai ser taxado assim, ele não quer ser taxado assim muitas vezes. Então, quando a gente fala de machismo, a gente fala dessa relação com as meninas, mas também a gente fala dessa relação com os meninos, que tem que estar mais livres para fazer as denúncias. Eu queria só tentar responder a Ana Paula. A Ana perguntou a história dos danos, né? Eu não sei se realmente eu tenho uma resposta certa para te dar, até porque a questão da exploração da violência sexual pela web, ela é muito mais recente, então é um fenômeno que está começando a se perceber. Mas uma reflexão que a gente já faz no Liberta é o seguinte: a violência sexual intrafamiliar, ela é muito dura e traumática, até porque você está no ambiente onde você deveria ser protegida e, né, imagina, pegando a saúde mental da Neca aqui, imagina questões de saúde mental que surgem a partir dessa situação. Agora, também é verdade que a menina que está numa situação de exploração pela web, se por um lado ela não está nesta relação de afetividade e proteção que ela deveria estar, ela está com uma exposição muito maior do que aquela violência intrafamiliar. Ela está exposta para o mundo, muitas vezes, né? E como é que ela resgata os pedacinhos dessa exposição? Então, acho que, pegando o link da saúde mental, eu não tenho dúvida de que essas meninas e meninos vítimas dessa violência,
eles têm que ter um acompanhamento de saúde mental assim, muito próximo. E que a gente sabe, como foi dito aqui já, que o Estado não tem condições e não tem investimento suficiente para fazer isso, mas isso é fundamental. Eu descobri outro dia, Manuela, que os SPVVs, que são Centros de Proteção, né, às Vítimas de Violência, estão fechados no município. Como é que você fecha um SPVV numa situação de confinamento com aumento das violências? Então, eu acabei não comentando, mas a Manuela falou sobre o serviço que está aberto, que não está aberto, tem muita coisa que não está funcionando, numa lógica de que não tem importância, não precisa funcionar agora, mas que não é verdadeiro. O isolamento é fundamental, é importantíssimo, ninguém está questionando isso, mas tem alguns serviços que não dizem respeito exatamente à vida biológica, viver ou morrer, mas que sim, tem uma consequência muito perversa e que o Estado precisa olhar que alguns serviços têm que estar abertos, sim, para atender essas vítimas. Então, esse é meu comentário. Em relação à questão do investimento social privado, também queria pegar a fala da Ana Paula e juntando um pouco o que eu falei sobre as políticas públicas, eu acho que não tem dinheiro suficiente. Vocês sabem que quem patrocina o Liberta é o Eli Horn, né? Que há 4 anos me convidou para falar deste assunto, e ele é o patrocinador do Instituto. Mas outro dia nós tivemos uma conversa interessante, eu fui secretária de Assistência Social, né? E ele falou para mim, imagina, com todos os problemas e pesos que é ser gestor público, ele falou para mim, bom, nunca mais, né, você faz uma coisa dessas, você está muito melhor aqui. E eu brinquei com ele, eu falei, olha, nem todos os seus bilhões, Elis, são capazes da transformação social que uma pessoa, gestor público, com uma caneta na mão é capaz de fazer. E aí eu engato na questão do investimento social, porque eu acho que às vezes não se verifica a importância do advocacy. E investimento em advocacy é muito importante, porque não há dinheiro, bilhões suficientes para pagar todos os aluguéis sociais que a gente quer colocar as mulheres, né, Ana? Nem todos os psiquiatras para atender esses meninos. Mas quando a gente trabalha na lógica de pressionar o governo para que direitos que já estão constitucionalmente garantidos sejam respeitados, é um investimento que talvez não seja de uma visão tão imediata, né, de um resultado tão imediato, mas que a longo prazo pode deixar um legado bastante importante. Ai, fiquei tão feliz agora com essa concordância. É isso. Meninas, está aberta aí, Ana, Manu, não sei se vocês querem reagir. Temos 10 minutos. Manu, você vai falar agora? Posso falar. Tá, então, acho que reagir primeiro à pergunta da Neca. Acho que saúde mental é uma questão central nesse debate. Você tem toda a razão, e, enfim, pegando um pouco também do que a Ana Paula trouxe, a gente sabe que isso é uma questão central e que a violência contra a mulher, ela não é exclusividade de nenhuma classe em específico, nem de nenhum território, mas sim, esse debate precisa ser racializado, sim, as desigualdades se somam, as vulnerabilidades também, e na periferia esse debate, ele está muito distante do que a gente gostaria. Sobre isso, o que eu tenho assistido e estando no dia a dia cuidando do mapa do acolhimento, é que a gente vê que as iniciativas que existem, principalmente da sociedade civil organizada, as redes de solidariedade de voluntários e voluntárias que oferecem acolhimento psicológico especificamente, isso tudo neste momento de isolamento social está muito em risco, né? Porque, primeiro, as recomendações iniciais do CFP e dos CRPs não eram claras e diziam que o atendimento online poderia acontecer para casos que não fossem casos graves, mas deixando muito em aberto a definição do que seriam casos graves e urgentes. Mais recentemente, o CFP, acho que de alguma maneira flexibilizou essa recomendação, mas ainda assim existe uma questão essencial que essa mulher que está dentro de casa com o seu marido agressor, em que momento, em que espaço ela vai atender um telefonema ou entrar em algum tipo de conversa remota
e que ela possa dizer qualquer coisa que ela esteja de fato vivendo. Então, a gente tem visto pouca possibilidade, são poucas as portas de entrada do Estado para esse tema especificamente, e neste tema especificamente as redes de solidariedade estão muitíssimo restringidas no seu potencial de ação. O que não faz disso um tema, ao contrário, o que faz disso um tema ultra importante e urgente. E aí, eu acho que a outra provocação que me foi feita sobre como falar, né, as verdades inconvenientes. Eu acho que a gente tem que apostar na nossa complementariedade. Acho que a gente tem que ocupar espaços privilegiados como esse, espaços de tomada de decisão, que são todos muito importantes, e a gente vai estar, cada uma de nós e cada um de nós, em espaços diferentes, e cada um tem que fazer a fala que consegue, que quer, porque essas falas, no limite, elas são complementares, e aí a gente vai conseguindo fazer, produzir no final um debate público, incidir numa agenda pública, junto ao Estado, junto a outros stakeholders, tentando cada um botar um tijolinho, assim, cada uma de nós, e acho que é o que a gente tenta fazer aqui, inclusive, né, eu, Luciana, Ana Paula, trazer um pouco dessas perspectivas dos nossos lugares de fala, dos espaços que a gente ocupa, e sabendo que a gente vai fazer falas muito diferentes, mas que existe uma soma total. Então, eu acho que no limite, quando a gente fala da construção de uma narrativa pública sobre temas como esse, difíceis, eu acho que a gente tem que apostar que todas nós falando, acho que é menos sobre alinhar uma única narrativa nossa e mais sobre estar disponível e ocupar todos esses espaços, dando um pouco as nossas contribuições, mesmo quando elas não são necessariamente alinhadas, porque elas estão necessariamente alinhadas num fim último, porque os objetivos são os mesmos, né? Camila, posso? Pode deixar que eu vou me atentar, que eu sei que o tempo está acabando. Muito então bem, eu vou usar meu favor. poder de síntese de advogada, assim, de forma exemplar. O que a NECA disse, né, da pesquisa emergências políticas nas periferias, e isso, né, a organização do projeto que antes eu coordenava estava nessa pesquisa, e que isso foi diagnosticado mesmo quando eu falo do imediato, que é a sobrevivência, isso foi mapeado nessa pesquisa como o direito de existir por si só, né? E aí, enfim, isso é muito intrínseco, enfim, da necessidade de estar próximo dessas, e aí eu acho que contribui também para o que o Zé Marcelo traz para a gente como pensar essas alternativas, né, de contribuição, enfim, de que essas iniciativas, sejam na periferia, na zona rural, elas já estão acontecendo por si só. Então, de como contribuir, inclusive, para esse direito de existir, né, para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, e dar apoio e, enfim, aporte para essas organizações, né? Eu já sei, né, porque a gente tem um poder de articulação de rede, que a Fundação Tite Setúbal já está fazendo esse mapeamento em relação às incidências, né, nas periferias políticas em relação ao Covid-19, que eu acho que já é um ganho inicial muito grande, né, porque é como a Marcela disse, a gente precisa primeiro diagnosticar para poder incidir, né, e saber como contribuir. E em relação à saúde mental, de fato, a situação está se agravando tanto para quem tem um quadro de saúde mental, quanto para quem não tem. Afinal, a gente está vivendo coisas novas em todos os sentidos, né? Seja no âmbito subjetivo, pessoal, quanto no contexto social, principalmente político, enfim. E eu tenho visto assim, muitas iniciativas de psicólogos e psiquiatras apoiando essas pessoas também, organizações de terceiro setor, pessoas autônomas, enfim, se colocando disponível nisso. A gente trouxe algumas observações em relação a fazer advocacy, a importância de fazer incidência política enquanto pressão e enquanto sociedade civil, mas uma possibilidade também de contribuir com esses profissionais que, afinal de contas, não podem atuar, enfim, precisam também da sua sobrevivência, e também atuar e contribuir com essas pessoas, enfim, é isso. Obrigada, Ana.
Deixa eu olhar se tem alguém com a mão levantada nos nossos comentários finais. Temos 2 minutos. Então, acho que é isso. Tá aberto para quem quiser falar, né? Como sempre aqui os nossos diálogos. Eu só queria ressaltar o fundamental dessa conversa, né? O fundamental de pontos que vocês trouxeram, essa colaboração. Me veio na cabeça isso, né? Essa colaboração para colocar a boca no balão e que essa narrativa ela seja diversa, né, Manuela? Gostei muito disso, a diversidade narrativa. A gente não precisa falar a mesma coisa, a gente precisa incidir em diferentes espaços, né, para que a gente consiga causar esse outra palavra que vocês usaram que eu gostei também, desconforto social, né? E para que ele a partir disso possa influenciar essas políticas públicas, né? Que esse é um processo que a gente quer institucionalizar, que a gente não quer que seja essa articulação ou essa movimentação que ela se dê só agora nesse momento, mas que a gente possa fazer disso algo contínuo processual para que a nossa sociedade, para que as mulheres, para que as crianças, enfim, para que a sociedade como um todo se beneficie disso, né? Então, eu agradeço muito a participação de vocês, foi para mim um diálogo muito interessante, muito mexeu no coração também, né? Além de mexer em todas as informações intelectuais que possam vir, ela mexeu com um sistema inteiro aqui da minha parte. Quero agradecer a todos, o Zé Marcelo está com o microfone aberto, imagino que ele queira falar as palavras também de despedida. Agradeço a todos vocês, o GIF continua aqui para isso, quarta-feira que vem, com educação, mas eu abro a palavra para o Zé, por favor, Zé. Não, Cami, te devolvo. Queria só ecoar o agradecimento, de novo, Ana, Manu, Luciana. Já falamos aqui, super valioso da escuta e da gente poder somar, né, Manu, tijolinhos nessa construção, que não começa agora, não há de terminar com essa crise, mas a gente vai tentando, né? A Luciana traz aqui uma fala de muitos anos, né, de construção e de também acúmulo de tijolinhos nessa construção, né? A Ana todo o histórico já trilhando nisso e no front ali com a Aliança, com a Liberdade, né, com o Projeto Liberdade, levando também adiante. Então, não há de começar, não há de terminar agora, mas a gente vai trilhando. Então, super valioso para nós poder somar esses olhares e a temática aqui no âmbito da rede do GIF, de parceiro em geral. Agradecer a todo mundo que esteve junto e dizer, além do convite para quarta que vem, 2 coisas. Primeiro, a gente vai empenhado em seguir nas frentes regulares todas, né? E, obviamente, com todos os espaços de discussão, etc., de construção compartilhada no GIF e na rede, buscando as conexões com esse momento. Então, para quem estiver animado em maratonar o webinars, amanhã, pela manhã, eu copiei aqui o link, tem o encontro da rede temática de saúde do GIF, né? Exatamente dialogando sobre a agenda de saúde mental nesse momento, né? Então, tem aí alguma interconexão com coisas que foram faladas aqui e toda essa agenda mais ampla também. Tivemos aqui há 2 semanas com o Miguel Lago, lá do Instituto de Estudos de Política e Saúde, falando um pouco de foco de investimento no enfrentamento da Covid-19 propriamente, e amanhã com esse foco na saúde mental no contexto do isolamento e da pandemia. Então, fazer aqui o convite, é só clicar no link para quem quiser, e quem quiser compartilhar também com outras pessoas que achar que pode ser legal, super bem-vindo. E, além disso, a gente está aqui sempre à disposição no dia a dia para tudo que for ideias, sugestões, possibilidades de ajudar a fomentar cooperação, interconexão nesse esforço todo de resposta ao momento que a gente está vivendo. Então, tenho sempre dito isso nos webinars, contem conosco, acionem-nos, pode ser aqui pelo chat para quem ainda estiver aqui e quiser nesses últimos minutos, ou no contato com qualquer pessoa na equipe do GIF. Sempre um prazer da gente poder estar cumprindo esse papel e caminhando articulado juntos nesse momento e sempre. Então é isso. Obrigado de novo, gente. Boa noite. Devolvo aqui para a Camila fechar. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação. Contem conosco no GIF. Um prazer tê-las aqui. Um prazer de novo da conversa. Luciana, Manu e Ana, muito obrigada. E seguimos, pessoal. Fiquem em casa. Valeu, gente. Obrigada de novo, viu? Tchau, tchau.